Olá, boas-vindas ao canal Arte com Raquel. Adoro trabalhar com artesanato e o que me motiva mais é compartilhar minhas ideias, dúvidas e aprendizado com você. Então, convido você a assistir esse vídeo, um lindo artesanato reaproveitando embalagens de plástico e vidro, técnica craquelê incolor, resina e pedrinhas coloridas. Bora lá assistir! Primeiro vou passar óleo de cozinha nos 2 copos de plástico para a massa não agarrar. Marquei a altura de 2,5 cm que vão ficar as pedrinhas no fundo do molde. Calcei as luvas para evitar contato com o produto. Num copinho de plástico vou colocar 2 colheres de resina e 1 colher do endurecedor, ou seja, na medida de 2 para 1. Com um palito misturei bem, raspando o fundo e as laterais do recipiente. Normalmente de 3 a 5 minutos é o suficiente. Em seguida vou colocar a resina sobre as pedrinhas e com um palito vou misturar bem para não dar espaço e a massa entrar. E coloquei a mistura dentro do molde. Misturei novamente. Repeti o mesmo processo anterior e deixei os 2 moldes secarem por 72 horas. Após a secagem da resina, iniciei a preparação da massa com cimento branco. No recipiente, coloquei um pouco de cimento branco e fui adicionando água aos poucos, misturando bem até obter uma consistência nem muito grossa, nem muito líquida. Coloquei mais um pouco de cimento e continuei mexendo até conseguir uma consistência ideal. Vou pingar umas gotas de corante líquido na massa para conseguir um tom de cinza. Posicionei o vidro dentro do molde, coloquei água para fazer peso e mantê-lo no lugar. A seguir, fui colocando massa ao redor até chegar no início da rosca do vidro. Assim que atingi o limite, fui tirando o excesso de massa e alisando. Vou deixar secar por 2 dias. Agora vou fazer a segunda peça, que é o copo. Iniciei colocando um pouco de massa dentro do molde. Em seguida, posicionei o copo de vidro no centro do molde e fui pressionando-o até atingir a base das pedrinhas.
Coloquei, além da água, um peso para manter o copo no lugar. Coloquei mais um pouco de massa para completar e alisei a borda do copo e deixei a peça secar por 2 dias. Com as peças já secas, vou retirar o molde com muito cuidado. As 2 peças ficaram lisinhas, porém ficaram com algumas marcas, principalmente da emenda do molde, e alguns buraquinhos, mas tudo isso já era previsível. Agora, com as 2 lixas números 400 e 600, vou lixar as 2 peças para corrigir as imperfeições possíveis. As peças já estão lixadas. Com um pincel chato e macio, vou dar uma demão de goma laca incolor para impermeabilizar e proteger as 2 peças. Vou repetir o mesmo procedimento anterior no copo. Notei que as 2 peças ficaram com tonalidade de cinza muito clara. Então resolvi fazer uma mistura com tinta PVA branca e algumas gotas de corante preto, uma tonalidade de cinza mais escuro, e pintar os kits. Usei um pincel redondo fino para contornar as pedrinhas sem tocá-las. pintura deu um acabamento melhor nas peças. Terminada a pintura, vou iniciar a aplicação da técnica do craquelê incolor. No recipiente, vou colocar um pouco do verniz base 1
E com um pincel chato, macio e limpo, vou passar uma demão do verniz base 1 por toda a peça, exceto a parte da resina com pedrinhas. Vou deixar secar por 1 hora. Vou repetir o mesmo procedimento na outra peça, ou seja, passar uma demão do verniz base 1 por toda a peça. E vou deixar secar por 1 hora. Depois da peça secar por 1 hora, num recipiente vou colocar um pouco de verniz número 2 craquelador. Com um pincel chato, macio, limpo e carregado de verniz, vou dar pinceladas por toda a peça, sem deixar nenhum espaço vazio. Você pode também pincelar em várias direções. Evite dar pinceladas no mesmo lugar, assim você tira o verniz. Terminada essa peça, vou deixá-la secar por 1 hora. Vou repetir o mesmo procedimento para o copo e deixá-lo secar por 1 hora. O efeito craquelado surgirá após a secagem total de 1 hora. Veja, embora transparente, dá para ver o craquelado. Vou colocar num pedaço de pano, de preferência malha, um pouco da cera e espalhar delicadamente por toda a peça. Em seguida, sem deixar a cera secar, vou passar o outro lado do pano por toda a peça para tirar o excesso de cera. Veja só como mágica os veios prateados vão aparecendo. Vou repetir o mesmo procedimento anterior no copo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, clique no joinha, comente e se inscreva no canal para ajudar na divulgação do meu trabalho. Muito obrigada!